Ok, então vamos começar. Gente, depois de todo esse conteúdo que a gente abordou sobre gramática normativa, sobre língua, linguagem, fala, texto, textualidade, finalmente chegou o momento da gente estudar a gramática, que são as nossas regras, né, de língua portuguesa, questões de acentuação, de vírgula, de regência verbal, nominal e etc. Uma coisa que eu gostaria de frisar aqui hoje é que a gente não vai estudar absolutamente tudo, até porque não dá tempo, certo? Eu ia precisar um ano inteiro para conseguir dar todo o conteúdo de gramática, então não é possível. Mas eu selecionei absolutamente a maior parte das coisas que vocês possuem contato numa redação técnica com relação ao uso da gramática. Então, isso vai ser o que vocês mais vão precisar utilizar para escrever os textos técnicos de vocês. Então, são algumas coisas que vocês não vão poder cometer erros. Se alguém tiver dúvidas sobre o uso, vai poder sanar agora, durante a aula. E vamos aqui começar. Eu gostaria de informar para vocês o seguinte. Nós vamos ver encontros vocálicos, que são os encontros consonantais. Isso aqui é muito cobrado em concurso. Gostaria de deixar isso aqui claro também, se alguém pretende fazer concurso. Verbos, substantivos, advérbios. Também veremos pronomes. Eu percebi que muita gente, no decorrer das cartas de reclamações, não faz o uso muito correto do pronome. Nós vamos estudar isso também, ok? Nós vamos entender. Porque, por exemplo, teve gente que utilizou muito o mesmo, a mesma, querendo se referir a uma pessoa que foi citada anteriormente, sendo que não podemos fazer isso porque o mesmo e a mesma não é um pronome. Ele não remete a uma pessoa. Ok? Então, vamos começar. Vocês conseguem ver o meu mouse mexendo aqui, embaixo da palavra? Eu estou mexendo ele aqui, embaixo da palavra tritongo. Tá bom. Eu vou utilizar muito ele para conseguir explicar muita coisa aqui. Então, se vocês não conseguirem mais enxergar ele, por favor, me avisem. Certo? Vamos iniciar através dos encontros vocálicos. Professor, o que seriam esses encontros vocálicos? Primeiro de tudo, nós temos 3 tipos de encontros vocálicos e vocês precisam decorar isso. Nós temos o ditongo, o tritongo e o hiato. O nome deles já ajuda bastante. Por quê? Ditongo, esse di dá a ideia de 2. E o tritongo, esse tri, dá a ideia de 3. Então já facilita muito o nome deles. E o hiato é 1. É quando só há um encontro. O ditongo é quando há 2 encontros, o tritongo é quando há 3 encontros, e o hiato é quando ele é sozinho, então ele é um encontro só. Todo mundo aqui lembra das vogais, né? Que a gente estuda lá na escola. Quais são as vogais? A, E, I, O, U. São as vogais que nós possuímos. Então, temos também as semivogais. Professora, não me recordo o que são as semivogais. Gente, o que eu posso falar para vocês é o quê? As semivogais são aquelas que possuem uma duração de som menor, ou seja, elas se apoiam na hora da pronúncia. E são apenas 2 letras, o I e o U. Apenas essas 2 letras são semivogais, as demais todas são vogais. Não que o I e o U também não sejam vogais. São 5 letras, certo? Todas são vogais. Mas, em especial, o I e o U, eles possuem o seu som um pouco mais fraco que os demais. Então, por isso que nós caracterizamos essas 2 letras como semivogais. Deu para entender? Que o I e o U são as semivogais e elas se sobressaem como as vogais mais fracas em relação ao som, porque a partir do momento que a gente pronuncia, o som dessas 2 letras, ele sai muito fraco. Então, o som do A, do E, do O, ele sempre vai ser maior que o som dessas 2 letras aqui, o I e o U. Beleza? É importante a gente entender isso para a gente conseguir identificar o ditongo, o hiato e o tritongo. A gente vai começar pelo ditongo. O que seria o ditongo? Como eu já havia dito, ditongo dá a ideia de 2.
Então, por isso que ele começa com di, né? A palavra ditongo inicia com di, porque é o encontro de dois. E o que seria esse encontro de dois? É a junção de uma vogal mais uma semivogal. E nós temos ele de duas formas. Nós temos ele de forma decrescente, né? Ele está decaindo. E temos na forma crescente, que ele está crescendo, óbvio. Então, vamos para os exemplos, porque é os exemplos que vão realmente fazer com que a gente entenda. Temos uma vogal mais uma semivogal. Lembrando, quais são as semivogais? O I e o U. Ok. Temos aqui, por exemplo, a palavra noite. O O é uma vogal, certo? E o I é uma semivogal. Beleza. Ele está crescendo ou decrescendo? A letra O é mais forte ou mais fraca? Decrescendo. Exatamente. A letra O possui um som mais forte e a letra I, que é uma semivogal, possui um som mais fraco. Então, o som ele está caindo, está decrescendo. Então, a gente pode considerar essa palavra aqui um ditongo decrescente. Então, o que seria já o ditongo crescente? Ele vai crescer. Então, o som vai crescer. Então, nós vamos ter primeiro o quê? Uma semivogal e logo em seguida uma vogal. Porque a semivogal possui o som mais fraco. A mesma coisa aqui na palavra quase, é o nosso exemplo aqui. O U é a nossa semivogal e logo em seguida ele está acompanhado da letra A. O A é mais forte. Então significa o quê? Que aqui na palavra quase, o som está crescendo. Beleza? Palavra caixa. Temos o A, primeiramente aqui, é uma vogal mais forte. E temos o I, que é uma semivogal. E ele está o quê? Está decrescendo. O som maior partiu para um som menor. Então, automaticamente, ele caiu. Temos aqui a palavra armário, mais um exemplo. Aqui o ditongo ele é crescente. Por quê? Temos uma semivogal I e uma vogal O. Então, o som ele está crescendo. E a mesma coisa aqui na palavra cárie, que também é um ditongo crescente. Começou com a semivogal I e terminou com a vogal E. Tudo bem até aqui? Basta aprender essa forma. Ditongo é o encontro de duas. Duas o quê? Uma vogal mais uma semivogal. Existem de duas formas, crescente e decrescente. Para saber se está decrescendo, é só saber se está vindo primeiro uma vogal, em seguida uma semivogal. Se está crescendo, primeiro vai vir uma semivogal e depois uma vogal, ok? Isso aqui nós precisamos entender para a gente aprender também a separação silábica, porque algumas pessoas, a gente está lá escrevendo na linha, né? A linha aqui, aí eu estou chegando no final da linha. Poxa, a minha palavra não vai caber aqui nessa linha toda, eu vou ter que partir para outra linha. Muita gente não consegue separar essas palavras na hora e acabam separando as sílabas de onde não é para separar. Acaba fazendo uma separação errada. Então, nós vamos estudar isso também, ok? Aí o tritongo. Tritongo dá a ideia de quê? De três. Então, diferente do ditongo, nós vamos ter três encontros. Não muda muita coisa, porque também se remete a semivogal mais vogal. A única diferença é que vai ser três encontros. Diferente do ditongo, ele não tem essa frescura de é crescente, é decrescente. Não, ele é uma coisa só. Então, ele é mais fácil. Só que o mais fácil ainda é o hiato. Ok? O ditongo que é o mais chatinho, porque tem essa questão de saber se ele é crescente ou decrescente. Tritongo é a junção de uma semivogal mais uma semivogal. Então, vai ter esse trio aqui, uma do lado da outra, na mesma sílaba, viu, gente? Eu não vou poder separar essas três letras, porque para elas ser um tritongo, elas precisam estar juntas. Digamos que eu separasse esse A aqui do O, então não seria mais um trio, seria uma dupla. Então eu já poderia considerar um ditongo, um possível ditongo, ok? Então o tritongo vai ser sempre o encontro de três na mesma sílaba. Cada separação aqui é uma sílaba. Paraguai. Então o tritongo, ele tem que estar junto, na mesma sílaba. E ele é o quê? Temos aqui Paraguai.
Temos aqui uma semivogal, uma vogal e uma semivogal. Temos uma semivogal, uma semivogal e uma semivogal. Isso aqui também pode acontecer, beleza? Temos aqui uma semivogal, uma vogal e uma outra vogal também. Temos aqui também uma semivogal, uma vogal e uma semivogal. Gente, essa ideia de que é uma semivogal, mais uma vogal, mais uma semivogal, é só para a gente ter uma ideia de um tritongo. Mas sempre vai ter essas situações aqui também, que pode ser uma vogal misturada com uma semivogal. O que a gente precisa entender é o quê? São três juntas na mesma sílaba, ok? São três vogais juntas na mesma sílaba. Pode ser que seja só semivogal juntas, pode ser que seja só vogal junta, ok? Mas o importante é isso. Para ser tritongo, precisam estar juntas na mesma sílaba. Não podem estar separadas, porque aí desfaz o trio. Então você se deparou, você foi lá, separou a palavra. Aqui, vamos usar Paraguai, que é uma palavra mais fácil. Paraguai. O guai ficou junto. Beleza. Todas aqui, essas três, são vogais e também semivogais. Então, é um tritongo. Elas não se separaram. Arguiu. Todas as três aqui também permaneceram juntas. Então, também é um tritongo. Saguão. Todas as três também permaneceram juntas. Também é um tritongo. Iguais. A separação também fez permanecer as três. Então, também é um tritongo. Averiguei. Também ficou junto. Então, também é considerado um tritongo. Tudo bem até aqui? Alguma dúvida? Querem que eu explique de novo? Deu para entender? Pra gente já partir pro hiato. Aí aqui no canto tem tipo um macete que eu coloquei, né? Do ditongo, que dá a ideia de semivogal mais vogal, ou o contrário, né? Que é vogal mais semivogal. E temos o tritongo, que são semivogais mais vogais, semivogais, ou misturado. O importante é que sejam três na mesma sílaba. O hiato, né, é o mais fácil. Por quê? Ele é sozinho. Então, na hora que você vai fazer a separação da palavra, você vai se deparar com ele sozinho. É a junção de duas vogais pronunciadas separadamente. Porque na hora que você vai pronunciar a palavra saúde, por exemplo, você vai formar algumas sílabas distintas, mas na hora que a gente pronuncia, dá a ideia de que elas foram separadas. Então, na hora que a gente separa aqui, por exemplo, saída, o i ele ficou isolado, ok? Coelho, a letra E também ficou isolada. Piada, a letra A também ficou isolada. E saúde também ficou isolado. Então, essa é a ideia do tritongo. Por quê? Porque apesar dessa anterior ser também uma outra vogal, ela teve que se retirar e isolou a outra, ok? Então, essa é a ideia. Ditongo, dois encontros. Tritongo, três encontros. Hiato, uma vogal isolada, ok? Ditongo, decrescente, crescente. Semivogal mais vogal, vogal mais semivogal. Tritongo, encontro das três. Seja vogal, vogal, semivogal mais vogal, sejam elas misturadas ou não, o importante é que as três estejam juntas e não separadas. Por que a gente teve que aprender logo isso de início? Porque nós temos que também identificar as consoantes. E o que seria o encontro das consoantes, né? As consoantes, o seu encontro, nós chamamos elas de dígrafos. E o que seria os dígrafos? É quando duas letras emitem um único som. Todo mundo aqui conhece, né? NH, LH, SC, SC cedilha, CH, SS, RR, QU, GU e XC. Todas essas aqui são consoantes. Então, como nós estudamos as vogais e as semivogais, agora precisamos estudar o encontro das consoantes. Mas temos algumas exceções aqui, porque elas são um pouquinho mais complicadas. O Q, U,
e o GU, eles só serão considerados dígrafos quando forem seguidos de E ou I, ok? Somente essas duas letras. Por exemplo, temos aqui o Q e o U seguido de E. Temos aqui o Q e o U seguido de I e o G e o U seguido de E. Então, quando eles estiverem acompanhados ou pela letra E ou pela letra I, a gente considera eles dígrafos, ok? Se não fosse, aqui fosse um A, ou aqui, aí já não pode ser chamado de dígrafo, certo? Então, NH, LH, todos esses aqui são dígrafos. E temos algumas regras, porque alguns se separam e outros não. Por exemplo, os dígrafos que são duplicados, esse aqui é mais fácil de decorar, porque se eles são duplicados, eles são separados. Tem muita gente que às vezes vai fazer questão de concurso e eles perguntam se aquela palavra está separada corretamente, né? Aí a pessoa vai lá, encontra carro e os dois R's estão juntos, sendo que eles não ficam juntos, eles têm suas letras separadas silabicamente, ok? A mesma coisa que o SS, eles não permanecem, eles separam também o SC, o SC cedilha, o XC e o XS, ok? Mais alguns exemplos aqui de dígrafos que não se separam. Os que possuem H não se separam. LH, NH, CH, o Q e o G e o U também não se separam. Temos aqui o alho, né? Temos o L e o H, não separa. Temos o N e o H de banho, também não há separação. Cacho, CH, também não separa. Querida, que é o nosso exemplo de QU, também não separa, ok? Então, esses são os dígrafos que não há separação, ok? Diferente dos dígrafos aqui, que são letras duplicadas, que eles precisam ser separados, ok? Temos também os exemplos de dígrafos vocálicos, que é o nosso com M, né? O an com N, en, in, on, né? Que são todos com terminações em M ou N. Eles também não são separados. Prestem bem atenção. Temos aqui tempo, canto, centro, tumba. Todos eles permaneceram juntos. Também são dígrafos que não há separação. Então, gente, é uma coisa assim que a gente só aprende na prática. Para decorar isso aqui, para aprender isso aqui, é resolvendo exercício, é decorando, é revendo isso aqui muitas e muitas vezes. Então, basicamente, os dígrafos é isso. Alguns vão se separar e outros não. Então, esses aqui, esses dois exemplos aqui, não há separação, que são os que possuem H, o Q e o U, o G e o U, e os que têm terminação em M ou N. Já os que têm letra duplicada, RR, SS, SC, XC, eles possuem sua separação, ok? Eu trouxe aqui alguns exemplos de separação. Temos aqui a palavra arroz. A separação de arroz correta é assim. Percebam que os dois R's ficaram separados. Temos a palavra assar. Os dois S também foram separados. Nascer, o S e o C foram separados também. O desço, S, C cedilha, também foi separado. Exceção, ok? O X e o C também separou. Estudar, o X e o S separou. Alho já permaneceu. Agora aqui já é junto. LH, lembrou do H? Permanece. Alho, banho, cacho. E o Q e o U, né? E o G e o U também, né? De querida, de guarita. E assim sucessivamente. Observação. Ah, esses negócios aqui do lado, gente, são as formas que a gente pronuncia. Isso aqui é mais questões de fonética, certo? Isso aqui a gente vê mais na... Eu coloquei aqui mais só para ter uma ideia de pronúncia mesmo, de som, questões fonéticas.
Mas a gente não vai se aprofundar nisso aqui, não. Eu coloquei mais para vocês terem a noção de como fica a separação das palavras aqui ao lado. Aí temos umas observações a fazer. Não podemos confundir o dígrafo com o encontro consonantal, que é o encontro de consoantes, porque cada uma representa um fonema. Por exemplo, nós temos na palavra asco o encontro de SC, só que ele não forma um dígrafo. Porque aqui, gente, por exemplo, nós temos aqui nascer. O S e o C, eles foram separados, então eles são considerados dígrafos. Só que aqui em asco, não pode ser considerado dígrafo, porque nós conseguimos pronunciar as duas letras. Aqui em nascer, dá a ideia de um único som. Nascer. É como se eu pronunciasse apenas a letra C. Já em asco, eu consigo pronunciar tanto a letra S como a letra C. Então, se ocorrer isso aqui, ele não pode ser considerado um dígrafo. Ok? É como está escrito aqui embaixo, né? Já em nascer, há um dígrafo, pois o SC tem um único som, que é nascer. Certo? Então, isso aqui é muito questão de fonética, certo? Tem que prestar muita atenção nessa questão da pronúncia. Então, não confunda. Se você conseguir ouvir o som do S e o som do C, eles não podem ser considerados dígrafos. Somente quando a pronúncia, na hora de pronunciar, como nascer, desço, exceção, estudar, eles pronunciam, na hora de pronunciar, a gente escuta só o som do S, praticamente. Em nenhum momento a gente fala asco, o casa também, a gente consegue pronunciar o C, o som do C, que tem mais um som de K. Então, muito cuidado com isso. Vocês estão muito calados. Eu sei que estão tudo cheio de dúvida aí. Eu tô passando. Se alguém tiver dúvida, a gente fala. A professora repete. Gostaria que a senhora repetisse, não entendi. Mais devagar. Temos aqui uma alternativa para a gente exercitar, para a gente colocar em prática como que isso funciona, né? Temos aqui essas alternativas e temos que marcar a que possui esses encontros aqui. Uma palavra é hiato, outra é ditongo, uma é de ditongo crescente, outra é de ditongo decrescente e a outra é tritongo. Na opinião de vocês, qual alternativa vocês marcariam? Pensem aí um pouquinho e tentem resolver, que a gente vai resolver juntos. Eu não tô nem conseguindo enxergar aqui, peraí. Teve gente que falou que marcaria a letra A. Vamos ver quem chuta mais. Lembrando, tem que ser na ordem, tá? Essa primeira tem que ser hiato, essas três aqui. A primeira tem que ser hiato, a segunda tem que ser de tom crescente. Essa terceira aqui tem que ser de tom decrescente. E a última tem que ser tritom. Ok? Bom, tem gente aí já querendo marcar a letra D, né? Vamos por partes. Vamos aqui para a primeira alternativa. Gente, isso aqui é uma questão que eu tirei de um concurso, tá? Isso aqui é uma questão de concurso que eu tirei e eu achei interessante trabalhar com ela. Vamos começar pela palavra paz. Certo. Primeiro de tudo, paz não se separa. Por que a professora não se separa? Porque ela é um monossílaba. O que são monossílabas? São palavras de uma única sílaba. Então, a palavra paz não é possível que haja separação. Então, a gente já descarta.
Porque pais não tem como separar, gente. É uma monossílaba. Então já descarta, né? A letra A já tá errada. Vamos aqui para a letra B. Aqui diz que a primeira precisa ser um hiato. Lembrando, o que é o hiato? É quando a vogal ela tá isolada, certo? Então vamos ver aqui. Na hora que a gente separa Sapucaí, Sapucaí. O I ficou isolado? Ficou. Beleza. É um hiato. Vamos para a próxima. Ditongo crescente. O que é o ditongo? É o encontro de duas sílabas. E o som tem que o quê? Crescer? Ok. Régua. Separei a palavra régua aqui. Temos aqui o U e o A. O som está crescendo? O U, ele é mais forte ou mais fraco que o A? Ele é uma semivogal, certo? Então, se ele é uma semivogal, ele é mais fraco. Então, ele cresceu aqui. Então, aqui é um ditongo crescente. Então, beleza, até aqui tudo bem também. A segunda tá certa. Herói. Tem que ser decrescente, um ditongo decrescente. Certo. Herói. O O é mais forte ou mais fraco que o I? Ele é mais forte, exatamente. Então, aqui ele está decrescendo, né? O I é a nossa semivogal e o O é a nossa vogal. Então, o som, ele caiu. Então, também tá certo aqui, herói. E por último, o nosso tritongo. O que é o nosso tritongo? É o encontro de três, certo? Na mesma sílaba. Então, aqui também tá certo. Então, o nosso gabarito é a letra B. Realmente é a letra B. Quem marcou a letra B, parabéns, acertou. Vamos ver aqui as outras só pra gente ver por que não é, né? Temos aqui freada, beleza, é um hiato. Temos aqui garantia. Separamos a palavra garantia e o A ficou separado. Então, não tinha como ser um ditongo, certo? Eles precisam estar juntos, precisa ser um encontro de dois, né? Então, não tem como, já descarta a letra C. Moinho. O I ficou separado, ficou isolado aqui, beleza. É um hiato. Agora vamos ver aqui, madeira, se ele está crescendo, né? Um ditongo crescente. Não é, né? Temos aqui o e o I, né? Então o som ele caiu. Então já não é um ditongo crescente, seria um ditongo decrescente, né? O é mais forte que o I. Então já descarto também. Pinguim. O I e o N não tem nada a ver isso aqui, né, gente? Isso aqui já não é nem uma vogal e uma outra vogal. Aqui já é um dígrafo de um dígrafo vocálico, né? Que é o com terminação em N, em M. Então não pode ser considerado um hiato, né? Porque a vogal não ficou sozinha. Então, realmente, a nossa alternativa é a letra B. Sapucaí, régua, herói e averiguou. É a que está correta, ok? Então, toda essa questão de dígrafos nos submete à separação silábica, ok? Gente, quem tiver com o microfone ligado, por favor, desliga. Separação silábica, professor. O que seria essa separação silábica que a gente fez tanto na escola, lá na escolinha, né? É uma delimitação das palavras em sílabas, cuja ação é marcada pelo hífen. Então, na hora que a gente vai separar, a gente separa com o hífen. Vale lembrar que não existe sílaba sem vogal. Vocês nunca vão encontrar nenhuma sílaba que não tenha uma vogal, porque ela é a base da sílaba. Então, vocês nunca vão encontrar uma sílaba que só possui consoante, ok? Ou seja, a vogal é um elemento obrigatório. Toda sílaba precisa possuir uma vogal. Nem que seja só a vogal sozinha, mas ela precisa estar presente. Sendo a vogal, é o que importa, porque ela é obrigatória. Então, temos aqui o encontro de dígrafos, que foi o que a gente acabou de estudar, né? Temos terra, o R e o R são palavras duplicadas, então elas são separadas. O S e o S também são duplicados, também separam. O X e o C são palavras, são letras, dígrafos duplicados que também se separam. Os hiatos aqui são as vogais isoladas de saúde, ruína, ok?
Vogais idênticas, isso aqui é muito interessante, porque tem muita gente que também confunde na hora de fazer a separação de vogais idênticas, como álcool, cafeeira, cooperante. É a mesma regra aqui dos encontros desses dígrafos aqui, ó. São vogais idênticas, duplas, também separa, ok? Se for duplicado, só um instante. Então, lembram que eu havia dito sobre as monossílabas, né? Monossílaba é muito fácil de lembrar. A palavra mono já submete também a uma coisa só, que é uma sílaba. Como, por exemplo, pai, mãe, sol, mel. Então, é muito fácil de identificar. São palavras que não tem como separar de forma alguma. Às vezes elas são cometidas de somente três letras, duas letras, como pé, pé, já também é uma monossílaba, que são palavras que não tem como fazer a separação. De sílabas, também já é fácil de identificar, porque submete-se a duas separações, né? De sílabas são duas sílabas. Temos aqui os exemplos como cama, sofá, porta, chulé e assim sucessivamente. Uma sílaba é monossílaba, duas sílabas é dissílabas. Temos as trissílabas, o próprio nome. O bom disso aqui é que eles colocam o nome já de acordo com a separação, né? A quantidade de separação. Trissílabas já dá para identificar que são separação de três. Então temos aqui melado, sorvete. Percebam que possuem três sílabas separadas, ok? E as polissílabas são aquelas que possuem de quatro sílabas ou mais. Pode ter cinco, seis, sete. Todas são polissílabas, ok? Temos aqui computador, refeitório, por exemplo. Um, dois, três, quatro. Aqui tem quatro. Um, dois, três, quatro, cinco. Também são consideradas polissílabas, porque é de quatro em diante. Tudo bem? Classe de palavras. Professor, o que seria essa questão de classe de palavras? Todas as palavras na nossa língua portuguesa, elas são denominadas de alguma coisa. Toda palavrinha que a gente escreve, elas possuem um significado, um nome, uma função. Todo mundo aqui sabe o que é um substantivo. Para quem não lembra, o substantivo, ele dá nome aos seres e pode ser determinado por um artigo, pronome ou caracterizado por um adjetivo, locução ou palavra de valor adjetivo. Professora, eu não entendi nada. Gente, substantivos são as palavras comuns, como amigo, pessoas, amizades, árvore, casa, mesa, cadeira, pessoas, amigos, família, escola. Tudo isso são palavras comuns. São palavras que nem são sujeito. Tipo, casa não é um sujeito, né? Amizade não é um sujeito, tipo, podemos significar ela como um sentimento abstrato, né? Amor é um sentimento abstrato também. Então, substantivo é tudo aquilo que são seres, certo? Como, por exemplo, aqui, o meu amigo gosta de futebol. Amigo é um substantivo, futebol também é um substantivo. Pessoas boas evitam amizades ruins. Pessoas é um substantivo, amizades é um substantivo, certo? Evitam é o nosso verbo. Gosta também é o nosso verbo, que vem do verbo gostar. Evitam é o verbo gostar, certo? E assim sucessivamente. Artigo. O artigo determina o substantivo. E pode ser esses seguintes aqui: o, a, os, as, uma, uns ou umas. Tudo isso aqui é artigo. E ele sempre vai estar determinando o substantivo, certo? Por exemplo, o menino, a menina, a casa, a mãe,
o pai, a família, o travesseiro, a cama, a porta, um rato, uma ratoeira, uns amigos, umas meninas, e assim vai, gente. Eles são sempre aqueles artigos que determinam e podem ser todos esses daqui. O que seria já o adjetivo? A palavra adjetivo ela é derivada de substantivo. Por quê? Porque ela automaticamente caracteriza o substantivo. Professora, ainda não entendi. O adjetivo, ele caracteriza o substantivo. Ele vai dar uma característica, por exemplo, para casa. Ela pode ser uma casa grande, pode ser uma casa pequena. Casa é o nosso substantivo. Grande é o nosso adjetivo, porque é a característica que eu estou dando à casa, certo? E ele pode vir ou antes ou depois do substantivo. Pode variar aí. Nosso exemplo aqui. Ele não é só um grande homem, ele não é só um homem grande, mas um grande homem. Nosso substantivo aqui é o nosso homem. Beleza. Grande é a qualidade que eu estou dando a ele, é a característica que eu estou dando a ele. Então, isso aqui é um adjetivo. Mas um grande homem veio antes do homem. Isso aqui é o quê? Isso aqui é um artigo, né? Isso aqui também é um artigo. Lembrando, né? O nosso artigo. Um homem, um rato, uma mulher, o homem, a mulher e assim sucessivamente. Então, o adjetivo é isso. Falou em adjetivo? Lembra do substantivo. Ele faz o quê? Dá uma qualidade, uma característica ao nosso substantivo. Advérbio. Se o adjetivo ele caracteriza um substantivo, automaticamente o nosso advérbio ele vai dar uma qualidade ao nosso verbo. Ele vai caracterizar o nosso verbo, certo? E ele pode existir de 4 formas aqui. Temos ele de tempo, modo, lugar, intensidade. Temos algumas outras também, mas as mais utilizadas são essas daqui. O advérbio, ele pode modificar o nosso verbo, ok? Ele pode acrescentar alguma circunstância, ele pode dar alguma qualidade ao nosso verbo. Todo mundo sabe o que é verbo, né? Verbo é o quê? Verbo é aquilo que indica uma ação. Beleza. Primeira coisa que a gente precisa fazer para identificar o nosso advérbio é encontrar o nosso verbo. Correu. Correu é o nosso verbo. Ok. Ele é o nosso sujeito, né? Ele correu. Um cara correu aqui, né? Hoje, dá a ideia de quê? De tempo, modo, lugar, intensidade. De tempo, né? Ele correu hoje. Hoje é o nosso tempo. Então, automaticamente, isso aqui é um advérbio, porque ele está caracterizando esse verbo e dizendo que hoje foi o dia que ele correu. Então, ele deu uma circunstância para o nosso verbo. Ela está muito feliz. Quem é o nosso verbo aqui? O verbo estar, né? Estar. Ela está. Muito. Ele é um advérbio o quê? De tempo, modo, lugar, intensidade. Intensidade, né? Porque ela está. Mas ela está o quê? Muito. Muito feliz. Ela está muito intensa. Então, ela está extremamente feliz. Então, esse advérbio aqui caracterizou o nosso verbo. Ela está aqui em casa. Nosso verbo está novamente. Aqui dá a ideia de lugar, né? Que é na casa dela, né? Na casa de alguém. Então, esse advérbio aqui caracterizou o nosso verbo. Ela estudou demais hoje. Temos 2 advérbios aqui juntos. Isso aqui também pode acontecer. O importante é que eles precisam estar acompanhados do nosso verbo. Aqui temos o nosso verbo estudou. Verbo estudar. Demais é o quê? Intensidade, certo? É um advérbio de intensidade. E o nosso hoje é um advérbio de tempo. Então, esses 2 aqui são nossos advérbios. Tudo bem? Pronome. Tive muito problema com essa questão de pronome nas nossas cartas, porque muita gente utilizou o mesmo, a mesma.
para se referir a alguém, sendo que eles não podem ser utilizados para isso. Então, excluam isso, acabem com isso, tirem isso da cabeça que, tipo, minha mãe veio para casa, a mesma estava muito cansada. Isso não existe, tá, gente? Não tem como. Ele não dá ideia de pronome. Vocês podem utilizar ela, entendeu? Minha mãe, ela, porque ela é um pronome. Porque o pronome ele é capaz de substituir ou acompanhar um termo de substantivo. Então, por exemplo, eu estou utilizando muita palavra amigo, 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 amigo no meu texto. Eu preciso encontrar outro pronome para eu me referir a esse amigo. Amigo, meu parceiro, meu brother, meu best friend, como você queira. O pronome ele é absolutamente para isso, para você se referir a alguém. Então temos aqui, meu amigo é inteligente. O meu aqui é o nosso pronome. Ele passou em todas as provas. Percebem que eu poderia ter repetido aqui a palavra amigo? Meu amigo passou em todas as provas? Mas não, eu utilizei outro pronome para identificar o meu amigo, que foi ele. Teve gente que fez o quê? Meu amigo é inteligente. Ou mesmo passou em todas as provas. Fica errado, tá, gente? Não utilizem mais isso. Usem o ele, o ela, nós, eles, elas e assim vai. Verbo. O verbo transmite processos como ação, atividade intelectual, desejo e etc. O verbo é muito fácil de identificar, porque, como a gente já sabe, ele determina uma ação. Corremos muito hoje, estudei bastante, quero sua aprovação, então ele é extremamente fácil. Isso aqui é o que eu quero que vocês mais aprendam, porque muitas pessoas, principalmente naquela primeira questão da nossa última atividade que eu passei para vocês, é sobre conjunções. Porque todas aquelas palavras naquele quadro são conjunções e vocês precisam fazer muita utilização delas. O que seriam conjunções? A conjunção, elas são as responsáveis para que você consiga ligar uma frase a outra, certo? Você está escrevendo aqui uma frase e você precisa dar continuidade ao sentido da sua frase. Você precisa utilizar uma conjunção, porque é ela que dá a ideia de continuidade. Ela que liga, ela interliga uma frase na outra, sem que elas percam o sentido. Paula ou Marta são excelentes candidatas. O nosso ou aqui é uma conjunção de alternância. Ele se esforçou muito, mas o nosso mas é o quê? É uma conjunção de quê? De contradição. Então, ele está continuando a minha frase e dá a ideia de quê? De contradição. O mais já é o quê? Adição. Então, ele também é a nossa conjunção aditiva, certo? Mais à frente, a gente vai estudar mais as conjunções. Vou explicar todas para vocês. Agora, vamos partir para as preposições. Que isso aqui, gente, vocês têm que decorar, não tem como. Tem um macete que eu sempre utilizo para decorar isso aqui. A, de, em, para, compor, desde que você estude. Decorem isso, porque nesse pronunciamento que eu fiz, eu acabei falando praticamente quase todas as preposições mais utilizadas. A, de, em, para, com, por, desde que você estude, certo? Porque, presta atenção, preposição são o quê? São todas essas palavras aqui grafadas em amarelo. O a é uma preposição, o ante também é preposição, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre e trás, certo? Então, decorem. A, de, em, para, com, por, desde que você estude. Essa que você estude é só uma complementação. Elas são preposições que também ajudam a ligar as orações, palavras ou inicia complementos.
Estou estudando. Beleza, estou estudando para alguma coisa. Para quê? Tem que completar a sua frase. Ela está incompleta. Estou estudando para entender a matéria. O nosso para aqui é uma preposiçãozinha. Ele está aqui no quadro. Tá aqui ele. Meu dia a dia não é fácil. Nosso azinho aqui também é uma preposição. É a nossa primeira preposição. Obedeço a todos. O nosso azinho também. Aqui novamente é uma preposição. Substantivo é a palavra que designa seres, ok? Já vimos isso, estou repetindo mais uma vez para que vocês consigam gravar isso. O conceito de seres deve incluir os nomes de pessoas, lugares, instituições, grupos, indivíduos e entes de natureza espiritual ou mitológica. Gente, tudo que é ser. Lembrou de substantivo? Tudo que é ser, objeto, ok? Mulher, Teresina, cavalo, anjo, alma, comunidade, saci, sereia, sociedade e assim sucessivamente. Além disso, o substantivo ele também remete ações, estados, qualidades, sensações, sentimentos, como por exemplo, acontecimento, integridade, correria, encontro, amor, miséria, honestidade, cidadania, liberdade. Tudo isso aqui é substantivo. Substantivos. O substantivo, ele tem algumas classificações. Temos o substantivo comum, temos o substantivo próprio e temos o concreto. O substantivo comum, o próprio nome já diz, ele dá a ideia de seres comuns, de uma espécie de forma genérica. Temos pedra, computador, cachorro, homem, caderno, ok? Substantivo próprio são aquelas pessoas que têm o nome próprio, né? Por exemplo, Sabrina é meu nome próprio, o nome de vocês é o nome próprio, certo? Países, cidades também são substantivos de nome próprio, de designação própria. Detalhe, sempre escrito com letra maiúscula, ok? Nada de escrever cidade com letra minúscula, nome de pessoa com letra minúscula. O substantivo concreto dá nome a seres de existência independente, reais ou imaginários. Como, por exemplo, Deus, ele é um substantivo concreto, porque para algumas pessoas a sua existência ela é independente, ele é real. Algumas pessoas já consideram Deus uma coisa imaginária, certo? Então, Deus é um substantivo concreto. Computador, sereia, também é uma coisa imaginária. Pedra já é concreta, né? Esté, ar, som e assim sucessivamente. Observação. Note que são considerados concretos os substantivos que nomeiam divindades, como Deus, ou seres fantásticos, como a sereia, pois ele pode ou não existir, certo? Se ele existe ou não, aí já é outra questão. Mas se ele pode ou não existir, pode ter certeza que é um substantivo concreto. Porque muita gente considera Deus, por exemplo, um substantivo abstrato. Mas a gente não pode considerar isso, porque ele pode ou não existir. Muitas pessoas acreditam na sua existência e outros não. Diferente do amor, que o amor realmente é um sentimento, certo? O amor, ele não é uma pessoa, ele não vai brotar uma pessoa. É como se o substantivo concreto, ele fosse dotado de vida própria, ok? Então, muita gente acredita que Deus, ele pode ser uma pessoa, né, concreta, um homem. Outras pessoas já não acreditam, já pensam que ele é só uma divindade. E assim vai. Aí, o substantivo abstrato, né? Como eu havia dito, que ele designa a prática de ações verbais, existência de qualidades ou sentimentos humanos. Por exemplo, sair é uma prática, é uma ação. Beleza, a existência do belo é uma qualidade. Saudade, amor, são sentimentos humanos que nós possuímos. Então, o abstrato é isso. Substantivo primitivo é aquele que não se origina de outra palavra existente na língua portuguesa. Por exemplo, pedra, jornal, gato, homem. Todas essas palavras aqui, eles
são as palavras originais, eles não são derivados de outra coisa, de outra palavra. Ah, eu peguei pedra porque eu transformei ela de outra palavra, eu criei ela de outra palavra. Não. Ela é o primitivo, ela é a primeira palavra designada. Diferente do substantivo derivado, que o próprio nome já diz que ele derivou de um outro substantivo. Por exemplo, nós temos a palavra pedra e da palavra pedra derivamos a palavra pedreiro, certo? A mesma coisa, jornal, nosso substantivo primitivo, derivou a palavra jornalista, ok? Gato, derivou a palavra gatarrão. Nunca ouvi falar nessa palavra, mas dizem que mas é o que está aqui, então ela realmente existe. E homem, temos o monóculo, ok? Não lembro o que é o monóculo. Se alguém lembrar, por favor, me informe, que eu não lembro. Se bem que parece que é um tipo de homem pequeno, eu acho. Substantivo simples, né? Também é considerado pedra, jornal, jornalista, certo? O composto também é muito fácil de identificar, porque são duas palavras ao mesmo tempo. É composto substantivo formado por dois ou mais radicais. Temos pedra, sabão. Aqui temos duas palavras, certo? Homem-rã. Tem homem e tem rã. Passatempo. Temos aqui passa, que dá a ideia de tipo, você tá passando alguma coisa. E tempo, que é o nosso tempo. Verbos. O verbo, ele transmite processos, como ação, atividade intelectual, desejo, etc. Além disso, eles podem ser classificados da seguinte forma: verbo transitivo e verbo de ligação. Verbo transitivo e intransitivo formam predicados verbais que têm como núcleo um verbo significativo. Verbos de ligação formam predicados nominais juntamente com o predicativo do sujeito. Gente, dá uma pausa aqui, certo? Para daqui a pouco eu voltar. Então, todo mundo aqui lembra das preposições, né, que eu falei. A, de, em, para, compor, desde que você estude. Porque para a gente conseguir identificar se o verbo vai ser transitivo ou intransitivo, nós vamos depender da preposição. Porque se ela estiver aparecendo, ou vai ser um ou vai ser outro. Os verbos intransitivos. Começando por eles. Eles são verbos que apresentam sentidos completos, então eles não precisam de absolutamente mais nada para fazer sentido. Como não necessitam de complementos que completem seu significado, a conclusão da ação verbal ela não transita para um objeto direto ou indireto, porque começa e termina no sujeito da ação. Por exemplo, temos nascer, correr, andar. Por exemplo, você morreu. Preciso de mais alguma coisa para completar isso? Não, eu consigo entender que a pessoa morreu. Se eu quiser falar que a pessoa morreu, qual foi o motivo que a pessoa morreu, aí já é outra história. Mas você morreu, a criança caiu, são verbos totalmente independentes, eles conseguem fazer um sentido completo, eles não precisam de nenhuma preposição aqui para fazer sentido, beleza? Então, isso aqui é mais ou menos dessa forma. O sentido completo. Ele precisa de alguma preposição para fazer sentido? Não. Ele está completo. Então, sempre vai ser mais ou menos esses. Você nasceu, você morreu, você brincou, a criança brincou, certo? A criança foi brincar e assim sucessivamente. Já os verbos transitivos, eles não possuem sentido completo, então eles precisam de alguma coisa para fazer sentido. A conclusão da ação verbal, ela transita para um objeto direto ou indireto. Porque os verbos transitivos, eles necessitam de complementos que completem o seu significado. Eles não são independentes. E os verbos transitivos, eles podem ser de duas formas. Ou direto ou indireto. Por exemplo, o direto, ele não precisa de preposição, ele é direto. Então, se você olhou a frase, não encontrou uma preposição antes do verbo, então ela está de forma transitiva direta, ok? De modo a responder principalmente as perguntas o que e quem, ok? A Paula fez.
A Paula fez alguma coisa, certo? Então, ele está necessitando de um complemento. Por isso que ele é transitivo. Por exemplo, a Paula fez o quê? Ela fez um bolo. Tem alguma preposição aqui? Não, né? Não tem nenhuma preposição aqui. Então, se não há uso de preposição, não há o auxílio de preposição, não tem o a, o de, nenhuma daquelas, então você pode ter certeza que ele é um verbo direto. O seu transitivo é direto. Ontem eu visitei minha avó. Tem alguma preposição aqui? Também não. Então, mais um exemplo de que ele está sendo direto. Diferente aqui dos nossos verbos indiretos, que aqui ele exige o uso de preposição. Ele indica o quê? De que, de quem, para quem. Ou seja, ele exige a preposição destinada à ação verbal praticada pelo sujeito. Meu pai necessita. Seu pai necessita de alguma coisa, certo? Então, o de é uma preposição. Então, quando tem o uso de preposição aqui, podemos considerar ele um verbo transitivo indireto. Não concordo. Quem não concorda com alguma coisa, certo? Então, ele está exigindo um complemento, ele está exigindo uma preposição. E temos aqui a nossa preposição com. Então, percebam essa diferença. Verbo transitivo direto, ele é direto, ele não precisa de preposição para fazer o seu sentido. Verbo transitivo indireto, ele exige preposição, ele é indireto, ele é incompleto. Então, ele é ineficaz, ele precisa de uma preposição para que ele consiga fazer sentido. Beleza? Verbo transitivo, aquele verbo que não é completo. Verbo intransitivo, certo? É o nosso verbo completo, que ele não precisa de nada, de mais ninguém para fazer sentido. Aí temos aqui. Jamais esqueceria aqueles momentos agradáveis. Vamos encontrar o nosso verbo aqui. Jamais esqueceria aqueles momentos agradáveis. Esqueceria o nosso verbo. Achamos o nosso verbo. Tem alguma preposição aqui? Consegue encontrar alguma preposição nessa frase? Após o verbo ou antes dela? Certo? Não tem preposição, né? Não tem o a, o de, o com, o desde, o para. Então, ele é o quê? Ele é direto. Não tem a preposição. Ele é o nosso verbo. Não está acompanhado de preposição antes ou depois. Então, ele é o nosso verbo direto. Certo? Direto, sem preposição. Segunda frase. Sempre confiamos em pessoas de bom coração. Lembre-se, sempre procurem o verbo primeiro para poder responder esse tipo de questão. Qual é o nosso verbo aqui? Confiamos, né? Verbo confiar. Eu confio, você confia. Tem alguma preposição aqui? Qual é a nossa preposição aqui? Isso, temos o em aqui, né? O nosso em é uma preposição. Então, ele já não é direto, ele é indireto. Então, já podemos considerar a nossa preposição presente aqui. Então, consideramos essa frase indireta. Não deves jamais abusar da minha confiança. Qual é o nosso verbo aqui? O abusar, né? Temos aqui abusar. Tem alguma preposição? Não temos nenhuma preposição, né? Muita gente poderia se confundir com esse da aqui, mas ele não é preposição, ele não está incluído na preposição. É o de que é uma preposição. Temos aqui o de, né? O de é preposição, o da não é. Então, nosso verbo abusar, eu abuso, você abusa, ele abusou. Temos aqui o sentido completo, então ele é o quê? Ele é direto, certo? O luxo contribui para a ruína dos homens. Qual é o nosso verbo aqui? Contribui, né? Eu contribuo, você contribui, ele contribuiu. Tem alguma preposição aqui?
O luxo contribui para a ruína dos homens. Sim, gente, temos uma preposição para aqui, certo? Não leve em consideração isso aqui do lado, não, porque isso aqui é só um lembrete, ok? Mas, ó, prestem bem atenção. Contribui é o nosso verbo, ok. Para. O para é uma preposição? Sim, a, de, em, para, com, por, certo? Então, temos aqui uma forma indireta, certo? Temos o uso de preposição. Estudei o assunto aquela noite. Temos aqui o verbo estudar, né? O nosso verbo estudar. Está acompanhado de preposição? Não, não está acompanhado de preposição. O nosso ozinho aqui, ele é um artigo. Então, ele não é direto, ele é indireto, certo? Já não aspiro um ar poluído. Temos aqui o nosso verbo aspirar. Temos aqui uma preposição? Temos. Se faz uso de preposição, ele é o quê? Ele é indireto. Então, é isso, gente. Verbo transitivo direto não faz uso de preposição. Verbo transitivo indireto, ele precisa da preposição, certo? Então, faz o quê? Primeiro procura o verbo na frase. Consegui encontrar o verbo, professor, e agora? Identifica se tem alguma preposição antes ou depois dele. Se tiver, ele é dependente. Então, se ele é dependente, ele é intransitivo, ele é incompetente, vamos dizer assim, né? Então, ele precisa daquela preposição. Se não tiver preposição, ele é totalmente direto. Ele foi direto, ele não precisou de uma preposição para fazer sentido. Partindo agora para emprego dos tempos verbais. Todo mundo sabe que o nosso verbo ele pode acontecer tanto no passado, como no presente, como também no futuro. Isso nós denominamos como tempos verbais. Eles podem ser simples ou composto. E se encontram inseridos nos modos verbais de modo indicativo, que o próprio nome indicativo já fala que ele está indicando alguma coisa. O modo subjuntivo, que tem a ver com a subjunção do substantivo. E o modo imperativo, que ele é uma ordem ou um pedido, ok? Por exemplo, temos aqui o modo indicativo. Ele é sempre no presente. Ele expressa um acontecimento certo. Então, por exemplo, temos aqui, eu ouço música. Estou no presente? Estou no presente. Se fosse no passado, ele teria escrito, né? Eu ouvia música. Eu estava escutando música. Mas não, eu ouço música. Então, dá a ideia de que ele está ouvindo música naquele momento. Então, é um acontecimento certo e ele está no presente. Ele está indicando que ele está no presente. O modo subjuntivo, ele também é caracterizado por estar no futuro. Ele expressa alguma coisa possível, alguma coisa que possivelmente pode acontecer. Por exemplo, talvez eu ouça música. Ou seja, ele falou que talvez, não é uma coisa certa. Futuramente, subjuntivamente, talvez ele escute uma música ou não. Então, indicativo, presente, modo subjuntivo, futuro, modo imperativo, não tem nada a ver com passado, tá, gente? É diferente. Modo imperativo, ele é o quê? É só que ele expressa uma ordem ou um pedido de forma negativa ou positiva. Por exemplo, ouça música. É como se ele estivesse te obrigando a ouvir música. Não ouça música. Ele está sendo negativo e ainda está te obrigando a não ouvir uma música. Então, modo indicativo é o quê? Ele indica presente. Modo subjuntivo, ele indica o quê? Futuro. Modo imperativo, ele expressa uma ordem ou um pedido. Por exemplo, poderia ser um pedido se ele tivesse colocado aqui, gostaria que ouvisse uma música. Aí, nesse caso, ele está pedindo. Observação. Modo simples é quando a frase é caracterizada por apenas um verbo. Já o modo composto é quando possui mais de um verbo. Então, vocês vão encontrar algumas frases que vão possuir mais de um verbo. Então, se ela possui mais de um verbo, é considerado composto. A palavra composto já facilita muito, né? Composto de mais alguma coisa, certo? O modo simples é quando é um verbo só. E o modo composto é quando é mais de um verbo.
Os tempos verbais, eles indicam o momento em que ocorre essa ação. Temos a ação no passado, que é o pretérito, que ocorreu antes do momento da fala. Temos a ação do presente, que ocorre no momento da fala. E temos a ação no futuro, que ocorrerá depois do momento da fala. Além disso, nós temos também alguns verbos irregulares, mais comuns. Gente, eu vejo tanta gente escrevendo isso aqui errado, porque tem muita gente que confunde o dar sem o R e o dar com acento. Tem gente que escreve ele dar, com R no final. E já tem gente que, ao invés de escrever o dar com acento, escreve o dar com R. Porque confunde, realmente é uma coisa que confunde muito. Mas eu percebo muito que as pessoas escrevem ele dar, ela dar. Sendo que não é ela dar com R no final, ele dar com R no final. É ele dar. Ele dá uma ótima aula. Ele dá um excelente conselho. Então, ele dá um excelente conselho. Não, gente. Porque isso aqui está no infinitivo. Se você está conjugando com o sujeito, automaticamente fica dar com acento agudo no A. Porque se a gente for conjugar, fica eu dou, você dê, ele dá. E não ele dar. É diferente, porque se você quiser falar assim, vou dar uma volta. Não é vou dar uma volta, é vou dar uma volta. Porque aí já está no infinitivo, certo? Então, muitas pessoas confundem isso, porque quando está acompanhado de um pronome, se fosse eu, seria eu dou. Se fosse ela, seria ela dá. E não ela dar, com R no final. Então, não errem isso também, ok? Muita gente faz isso nas redes sociais, eu fico só prestando atenção. A mesma coisa que dizer. Eu digo, você diz, ela diz. É a mesma coisa que quis, o verbo querer. Gente, o que tem de gente que escreve quis com Z é inacreditável. Tem muita gente que escreve eu quis, eu quis, eu quis com Z no final. Gente, quis se remete a quiz. Aqueles joguinhos na internet que você responde várias perguntas. O certo é você quis com S, certo? Não, não aquele negócio de quis com Z. Nunca mais cometam esse erro também. Não pense que quis com Z dá a ideia de querer, porque não dá. Ele é com S. O quis com Z é aquele joguinho lá da internet, certo? Que a gente responde um quiz lá com um monte de pergunta e a gente vai respondendo um monte de coisa, certo? Aí temos até aqui, ó. Eu quero, você quis, com S, não use o Z. Ela quer, ok? O verbo estar, eu estou, você está, ela está. Muita gente também erra isso daqui. Coloca o R no final. Ela está, você está. Não, gente, não façam isso também, porque o estar, ele está no infinitivo. Ele é infinito, vamos dizer assim. Então, se você está conjugando uma pessoa, ela, ele, né? Você precisa fazer ela está com acento e não ela estar. É a mesma coisa que o dar, né? Não é dar, é dar. Ele dá, ela está, ok? O verbo ir, todo mundo aqui conhece aquelas pessoas que escrevem nós fumo, né? Nós fumamos. Você foi fumar um cigarro, beleza. Mas não, gente. Eu vou, você vai, nós fomos, beleza? Nós fomos. Já vi gente também escrever você diz com S, sendo que é com Z, ok? Não cometam mais esses erros. Ei, professora, eu vejo muita gente escrevendo indo com N e indo sem N. Qual é o certo? Indo. I-N-D-O. Indo. Tem gente que escreve hino, né? É isso que você quis dizer? E tem gente que só escreve o I, o D e o O. Aí eu, Não, gente. Ele tem um N. É indo. Eu já Indo. escrevi assim. eu Não, não vejo muito isso, eu fico sem entender, eu fico só, meu Deus. é indo. Eu estou indo. Eu tenho. Eu estou indo. Entenderam? Tem um N. Eu estou indo. Agora, se você quer dizer que está no passado,
Por exemplo, eu tenho ido até a sua casa. Aí sim, porque eu estou me referindo ao passado. Eu tenho ido até você. Beleza. Agora, se é uma ação que está acontecendo, eu estou indo, né? Eu estou indo. Então, significa que eu estou indo agora. Eu estou fazendo isso agora. Então, é com N. Agora, se você está dizendo que você foi, tipo, eu tenho ido até a casa dela, beleza, aí você tira. Mas tem gente que escreve o ido para absolutamente tudo, sendo que não, gente. Isso aí a gente tem que adequar de acordo com a situação. Se tu está se remetendo ao passado, beleza, então é ido. Por exemplo, eu tenho ido à escola, eu tenho ido até a farmácia, eu tenho ido para a casa da minha amiga. Agora, se você quer dizer uma ação que você está fazendo naquele momento, eu estou indo até sua casa. Eu estou indo até a escola. Aí você coloca o N, beleza? Não confundam isso também. É muito comum mesmo as pessoas escreverem o ido em absolutamente tudo. Eu já vi gente escrevendo hino. Eu tô indo. Por quê, gente? Porque a gente não fala, tem muita gente falando isso, Escreve. eu não tô indo. Ah, eu tô indo aí na tua casa. Deu pra escutar a minha pronúncia, o N? Eu tô indo aí na tua casa. Eu não, praticamente não pronunciei o D. Aí as pessoas fazem o quê? Querem escrever do jeito que falam. E isso é o que mais acontece. Tem que tomar muito cuidado. Por isso que tem gente que engole o R na hora que vai escrever. Certo? Quando tem que escrever dar, ela só escreve o dar. Ou o está, quando tem que escrever está de verdade, ela só escreve o está. Beleza? Pronomes. São palavras que acompanham substantivos, podendo substituí-los, direto ou indiretamente, retomá-los ou se referir a eles. Alguns exemplos de pronomes são o quê? Temos os pronomes pessoais, possessivos, demonstrativos, interrogativos, relativos e indefinidos. Vamos começar pelos pessoais, mas antes eu quero que vocês identifiquem mais uma vez o que são os pronomes, pessoal. Mariana apresentou um show esse final de semana. Eu poderia muito bem repetir a palavra Mariana aqui umas 300 vezes, mas não. Para não ficar uma leitura chata, eu substituo por um pronome. Ela é considerada uma das melhores cantoras de música gospel. Essa cantora, essa se remete a quem? Mariana. Então, essa também. Ela? Isso, ela é o pronome. Ela é considerada uma das melhores cantoras de música gospel. Quero escrever de novo aqui Mariana, mas não vou usar a palavra Mariana. Essa menina, quem é essa menina? Mariana. Vai fazer muito sucesso. Beleza. O essa também pode ser utilizado como um pronome, porque ele está se referindo a essa menina. E quem é essa menina que nós estamos falando na frase? A Mariana. Ao invés de você pegar e escrever Mariana, 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 gosta disso, Mariana faz isso, Mariana faz o quê? Você pode substituir por algum pronome que dê a ideia de que você está se referindo a ela, ok? Não usem o mesmo, porque o mesmo não é ideia de pronome. O aquele, aquela, aquilo, o minha também são pronomes. Por exemplo, aquela bicicleta é da minha prima Júlia, certo? O minha dá a ideia de quem? Da Júlia, que é a prima dele. Aquela, ele está se referindo à bicicleta, ok? Então, esses aqui são os pronomes demonstrativos, porque ele está demonstrando. E o minha é um pronome de posse. Então, é fácil de identificar porque possessivo já dá a ideia de quê? De possessão, né? De você estar possuindo alguma coisa. Demonstrativo, você está apontando, você está demonstrando. Interrogativo, você está perguntando. Relativos indefinidos, vamos ver logo mais à frente. Pronome pessoal. Os pronomes pessoais são aqueles que indicam a pessoa do discurso e são classificados em dois tipos. Do caso reto, que exercem a função de sujeito. Por exemplo, eu gosto muito da Ana. Quem gosta da Ana? Eu, ok? Então, ele é o sujeito. E os pronomes pessoais do caso oblíquo, que substituem o substantivo e complementam o verbo. São os famosos comigo, junto, tá, gente? Não é comigo. Junto. Comigo é junto, certo? Não vai pedir uma pessoa em namoro, quer namorar comigo, tá? É comigo, junto. Com quem está o caderno? Comigo. Note que, para além de identificar quem tem o caderno, o pronome auxilia o verbo estar. Então, beleza.
Pronome do caso reto, sujeito, eu. Pronome do caso oblíquo, comigo, contigo, ok? Pronome possessivo, ideia de quê? De posse. Eles transmitem a ideia que aquela pessoa, ela está possuindo aquilo. Por exemplo, essa caneta é minha, esse computador é meu, essa roupa é sua, essa mesa é sua, esse fone é seu, e assim sucessivamente, gente. É fácil de identificar o pronome possessivo porque dá a ideia de posse. Né? O objeto possuído é a caneta, que pertence à primeira pessoa do singular. O computador que está em cima da mesa é meu. O objeto possuído é o computador, que também pertence à primeira pessoa do singular. Eu percebi que muita gente confunde essa coisa de singular e plural, gente. Lembrando, singular é quando é uma pessoa só. Plural é quando é mais de uma pessoa. Então, você tem que acrescentar o quê? Você tem que acrescentar o S. Então, se está no plural, obviamente o seu verbo vai ter que estar de acordo com o plural. Por exemplo, elas nasceu. Não é elas nasceu. Elas nasceram. Então, eu tenho que adequar o meu verbo ao meu sujeito. Se fosse uma pessoa só, como por exemplo, ela, aí sim seria ela nasceu. Que aí o nosso verbo fica de acordo com ela. Pronome demonstrativo. Os pronomes demonstrativos, eles são muito utilizados para indicar o quê? A posição de algum elemento em relação à pessoa, seja no discurso, no tempo, no espaço. Esse, essa, isto é meu, aquilo é seu, aquele computador é meu, isso é meu, aqueles óculos são meus, aquelas casas são minhas, e etc. É muito fácil de identificar também um pronome demonstrativo. Como se você estivesse apontando alguma coisa. Ok? Pronome interrogativo. São aqueles empregados em orações interrogativas, diretas ou indiretas. Né? Ele pergunta automaticamente: quem? Qual? Quais? Quanto? Quanta? Quantos? Quantas? Que dia é hoje? Quem fez esse bolo? Informe quanto custa a entrada do cinema. Então, ele sempre vai remeter essa ideia. São os quem, todos com o quê. Certo? Então, sempre vai dar a ideia de que ele está perguntando alguma coisa. Pronome relativo são os que se relacionam com o termo anterior. Gente, aqui é um pronome relativo. Vocês podem utilizar ele no lugar de o mesmo, como muitas pessoas costumam utilizar. Por isso, ao mesmo tempo que desempenham o papel de pronomes, eles também exercem a função de conectivos. É o que, o quem, quando, como, onde, o qual, os quais, a qual, cujo, cuja, quanto, quantas. Ao invés de vocês utilizarem aquele famoso o mesmo, a mesma, vocês podem utilizar o qual ou a qual. Por exemplo, o médico da minha filha, a qual eu me refiro a quem? A minha filha. Ao invés de utilizar a mesma, como muita gente faz, você pode utilizar a qual. Ou, por exemplo, outro exemplo. O meu médico, vírgula, o qual eu gosto, o qual está substituindo quem? O meu médico. Eu estou me referindo a quem? Ao meu médico. Então, ele é um pronome. Eu posso utilizar. Fica até mais bonito, certo? Aqui temos um exemplo. Essa é a lista dos documentos que foram destruídos. O que, ele também é um pronome. Ele está se referindo a quem? Aos documentos, né? Os documentos foram destruídos. Então, ele também é um pronome. Os temas sobre os quais falamos são bastante complexos. Os quais também é pronome, estão se referindo a quem? Aos temas. Certo? Agora imagine se eu colocasse aqui, os temas sobre os temas os temas sobre os temas que falamos são bastante complexos. Eu estou repetindo o tema duas vezes, sendo que não há necessidade. Você pode fazer uso de os quais. O funcionário cujo currículo desconheço foi promovido. Gente, o cujo, ele tem uma exceção. Tem muita gente que gosta de usar o cujo, só que às vezes erra o seu uso. Por quê?
Cujo, ele dá a ideia de uma coisa que é propriamente do sujeito. Então, tem que ser uma característica própria do sujeito. Por exemplo, o funcionário, cujo currículo desconheço, de quem é o currículo? É do funcionário. Então, eu posso utilizar o cujo. Foi promovido. Agora, o funcionário, cuja casa, né, desconheço, foi demolida. Beleza? O lugar é ali onde informei. Gente, lembrando, onde é a ideia de quê? De lugar. Por isso que ele tá aqui, ó, o lugar. Então, ele realmente ele tá se referindo a lugar físico. Não vão usar onde, no qual deveria ser utilizado aonde. Porque aonde é a ideia de movimento. Você tá fazendo alguma coisa. Tem até aquela música, diga aonde você vai, que eu vou varrendo. Diga aonde você vai, que eu vou varrendo. Vou varrendo, porque ele tá ali se exercitando, ele tá fazendo uma ação. Então, dá a ideia de movimento. O onde dá a ideia de lugar, né? Lugar físico, concreto. Pronomes indefinidos. É aquela coisa que ninguém tem definição. Isso é óbvio. Porque pode ser alguém, pode ser algum, pode ser nenhum, pode ser qualquer um, pode ser todos, outros, vários, poucos. Você não tem uma definição exata de quem seja. Ok? E são eles aqui, ó. Alguns, algumas, nenhum, nenhuma, todos, qualquer, outro, outras, vários, poucos, outrem e etc. Exemplo, alguém pode explicar o que aconteceu? Todos ficaram felizes com a tua chegada. Qualquer um serve. Então, ele é indefinido, ele não define uma pessoa só, ele define várias e sabe Deus quem sejam. Certo? Alguma dúvida até aqui, gente? A gente vai encerrar por aqui, ok?